Boa tarde para todos. Tenho aqui 3 ou 4 slides, não mais, mas espero não ir muito para além daquilo que está no slide. Precisamente já vamos com um tempo muito avançado e não vos quero fustigar com as nossas propostas. Até porque há uma coisa que é relativamente simples. O problema nunca está naquilo que se promete. O problema está sempre naquilo que não se cumpre. E, portanto, mais vale apresentar menos e prometer menos, mas cumprir, do que eventualmente apresentarmos muitas coisas e depois não conseguirmos cumprir. Ali? Ok. Muito bem. Temos aqui um ponto de partida que vos queria... Isto é um exercício, não vos quero fazer meus alunos, mas é o exercício que eu faço com os meus alunos quando tenho que iniciar uma das cadeiras que leciono. E pego precisamente com a comparação entre o recenseamento, o censo de 2021 com o de 2011. E comparando os dois censos, Portugal perdeu cerca de 217 mil residentes, habitantes portugueses. Também há estrangeiros, como é natural. E o problema é que este fenómeno nunca se verificou nos últimos 50 anos. A última vez que isto se verificou, que antes desta tinha sido a única vez na história contemporânea de Portugal em que houve uma quebra da população entre censos, foi na década de 60. Precisamente devido ao grande fluxo migratório para a Europa, que levou precisamente, comparando 60 com 70, 70 tem menos habitantes do que Portugal tinha em 1960. Portanto, isto que nós pensávamos que é um caso excepcional e que não se voltaria a repetir, pois cá estamos precisamente perante a segunda vez que isto acontece na história demográfica contemporânea de Portugal. E o problema é saber o que é que contribuiu precisamente para esta quebra. Em primeiro lugar, comparando praticamente o mesmo período, nós tivemos menos 869 mil nascimentos. Ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que a tendência da taxa de natalidade, e não é bom falar em taxa, o número de nados vivos tem vindo sempre a descer. E nos últimos tempos, nomeadamente no último ano, vamos bater o recorde dessa quebra. Ou seja, a barreira psicológica dos 80 mil nascimentos por ano vai ser quebrada, já está assegurado que vai ser quebrada, porque é possível fazer, através dos testes do pezinho, digamos que uma antevisão daquilo que vão ser, digamos, o número total de nascimentos. E, portanto, cá temos mais a quebra de uma barreira, mas que não é uma boa barreira, é uma má barreira. Infelizmente, isto é aquilo que nós dizemos, isto é um contributo para a população. Só que, do lado contrário, enquanto há uns que chegam, há outros que partem. E, portanto, do lado contrário, aquilo que nós temos são uma perda entre 2011 e 2020 de 1.099.000 portugueses que faleceram durante estes 10 anos. Isto quer dizer, se compararem os dois valores entre os nascimentos e os óbitos, nós temos aqui um déficit que nós dizemos que é o saldo natural negativo. E, portanto, nós estamos a perder, porque a diferença entre os que morrem e os que nascem não compensam aqueles que morrem. A outra componente da população de um país é precisamente aqueles que entram em Portugal vindo do estrangeiro e contabilizaram-se num período idêntico 351 mil, e esses, no fundo, fizeram aumentar um pouco a população, se por acaso não houvesse imigração. Só que, como há imigração, aquilo que aconteceu foi que nos últimos anos praticamente imigraram quase 1 milhão de portugueses. Estes números, mais uma vez, nós estamos a perder pelo saldo natural, mas estamos a perder também pelo saldo migratório. Porque a imigração não compensa a emigração, ou seja, aqueles que saem. E, portanto, é com base nisto que nós tentamos encontrar soluções, dado que este é um problema que não é um problema conjuntural. Este é um problema sistémico. Ou seja, não vamos pensar que isto se consegue resolver nas diferentes componentes,
que isto se consegue resolver numa legislatura ou 2 ou 3. Não, vão precisar muitas mais legislaturas, precisamente para que as políticas que possam fazer recuperar a população sejam, digamos, seguidas e sejam, digamos que, de certa forma, concretizadas, no sentido de até dar alguns resultados, porque isto é sempre muito lento. E é por isto que nós dizemos, bom, relativamente aos imigrantes, nós somos um país de acolhimento e mantemos o princípio de ser um país que quer acolher bem os imigrantes. Essa é uma tradição que está incerta, está embutida no programa do PSD. Mas temos o outro problema, que são os imigrantes. Não é? Nos últimos 5 anos, não obstante a conjuntura muito favorável, mas nos últimos 5 anos imigraram cerca de 430 mil portugueses. Mesmo durante a pandemia, o ano passado, continuaram a emigrar algumas dezenas de portugueses, dezenas de milhares de portugueses. E, portanto, isto quer dizer que nós estamos a lidar aqui com um problema que a primeira grande preocupação não é só trazer mais imigrantes. Acima de tudo, é criar condições para que os portugueses não tenham que emigrar. Esse é o nosso principal objetivo. Relativamente aos óbitos e face ao envelhecimento, é natural que os óbitos continuem a aumentar, não obstante o aumento da esperança de média de vida, que não se verificou nos últimos anos, mas é natural que assim aconteça. Portanto, a única forma que nós temos é fazer com que possam existir mais nascimentos. Só que para fazer existir mais nascimentos, pela experiência que nós vemos noutros países que já enfrentaram este tipo de problema, não é fácil, não é de um momento para o outro. Agora, há 2 coisas que nós conseguimos destacar, que é, quando se fala de natalidade, não há políticas para a natalidade. Às vezes fala-se muito das políticas para a natalidade. Aquilo que existe são políticas para a maternidade e depois políticas para a infância que têm efeitos sobre a natalidade. E no caso da maternidade, aquilo que eu julgo que é importante, 4 medidas ou 3 medidas fundamentais, que é o chamado abono de família pré-natal, no sentido de alargar a base daqueles que têm acesso a este abono. E, portanto, nós precisamos, não pode ser só para os mais desfavorecidos. Nós temos que pensar, precisamente, que um número cada vez maior de pessoas, não sendo aparentemente desfavorecidas, muitas vezes não concretiza o desejo de ter o seu segundo ou o seu terceiro filho, precisamente porque é um custo muito elevado para o seu rendimento. Em segundo lugar, sabemos que o primeiro filho, não obstante serem cada vez menos, nós estamos praticamente a criar uma sociedade de filhos únicos. Com todas as vantagens e defeitos, eu não posso falar contra isso porque sou filho único e, portanto, não me posso desqualificar. Mas é óbvio que nós temos que ir para além, precisamente, do filho único e tentar criar incentivos ao segundo e ao terceiro filho. E é isso que entendemos que deve haver uma majoração suficientemente atrativa, nomeadamente mais 50% daquele abono para o segundo filho e 100%, ou seja, duplicar para o terceiro filho e seguintes. Por último, é uma das medidas que nós entendemos e que com certeza vamos ter que apurar em sede de concertação social, não queremos fazer isto nem contra as empresas, nem contra as famílias, mas em sede de concertação social, aquilo que entendemos é passar a licença parental para as 26 semanas, precisamente são, digamos, os 6 meses correspondentes a 6 meses que nós entendemos necessários. Eu sei que isto, na maior parte dos países europeus, não é novidade, mas cá é, e, portanto, é a altura de nós nos aconchegarmos precisamente às políticas que outros países já adotaram. E depois a outra vertente das políticas de natalidade é a infância. E este é o ponto fulcral, é que se temos cada vez menos crianças, porque é que não as tratamos bem? Porque é que não as transformamos não em meninos mimados, mas, acima de tudo, pessoas que têm condições em todos os níveis de rendimento das suas famílias para ter um crescimento e um desenvolvimento da infância que seja harmonioso, equilibrado e, acima de tudo, que seja capacitador do seu futuro. E nessa perspectiva,
Aquilo que nós queremos, e é essa a nossa principal prioridade, é fazer um forte investimento na educação de infância, especialmente até aos 3 anos. Ou seja, nós entendemos que a educação de infância vai dos 6 meses até aos 5 anos, porque aos 6 entra-se para o primeiro ano da escolaridade obrigatória. E, portanto, o pré-escolar já está razoavelmente servido, tem uma taxa de cobertura à volta de 97%. O que nós precisamos de fazer é elevar a taxa de cobertura e de qualidade de serviço até aos 3 anos, nomeadamente berçários e creches. E isto sabemos que temos uma rede solidária de estabelecimentos de infância e temos uma rede privada. Aquilo que nós queremos fazer é que, na verdade, haja maior procura, porque há procura. Muitas das creches nas áreas metropolitanas de Lisboa têm listas de espera, com grande dificuldade, mesmo a pagar, e não é pouco. E, portanto, julgo que temos que aumentar a oferta e, em segundo lugar, temos que aliviar as famílias do custo que representa ter um filho numa creche. Não é demagogia dizer, porque é uma realidade objetiva, que é mais barato ter um filho na universidade do que ter um filho numa creche. Isso é insuportável. Portanto, nas zonas mais carenciadas, queremos recorrer aos fundos estruturais para financiar novos estabelecimentos, mas também noutras zonas fazer a reabilitação de equipamentos já existentes. A nossa proposta tem que ser sempre, e a nossa prioridade, para a área da reabilitação, não para andarmos eternamente a construir novos equipamentos que depois, mais tarde, podem não ter um aproveitamento adequado. Por último, há algo que já foi testado mais do que uma vez com sucesso em algumas zonas do país, que é: nenhuma criança entrará na escolaridade obrigatória sem primeiro se fazer um rastreio da acuidade auditiva, visual e de saúde oral. Sabemos que muitas crianças têm dificuldades de aprendizagem por má identificação e má sinalização das suas dificuldades, em especial objetivas, como são a acuidade visual ou a acuidade auditiva. E isso permite, desde logo, não só ter uma atitude preventiva, mas, acima de tudo, ter uma atitude preventiva para que eles possam ter um projeto de sucesso quando vão para a escolaridade obrigatória. Portanto, estes são os pontos que têm a ver mais diretamente com o problema da natalidade, no sentido de tornar essa natalidade mais atrativa e, acima de tudo, que haja maior proteção social relativamente àquilo que são as mães, àquilo que são as famílias e àquilo que são, obviamente, as crianças. Passávamos, portanto, para um segundo capítulo, que é o capítulo da área da educação. E neste capítulo não vou pôr as medidas todas, como é natural, vou apenas destacar algumas delas. Em primeiro lugar, é uma coisa que eu já passei pelo Ministério da Educação, e era uma das coisas que mais me fazia confusão, é como é que era possível fazer como há 100 anos atrás, que era ter alunos de 4 anos de escolaridade todos na mesma sala. Eu não sei como é que um professor consegue cumprir o currículo dividido por 4 com alunos da mesma sala. São chamadas turmas mistas. E eu posso aceitar que eu posso juntar os alunos do primeiro com os do segundo ano, os do terceiro com os quarto. Agora, meter alunos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto só me faz lembrar a escola da Dona Elisa, onde eu ainda cheguei a frequentar, mas isso foi já há muitos anos, não vou dizer quantos, senão também fico, digamos, desfavorecido. Segundo aspecto que nós vamos privilegiar é que esta polémica e as discussões que existem na Comissão de Educação e no plenário da Assembleia da República, a dizer quantos alunos por turma, temos que baixar os alunos por turma, é fazer uma coisa muito simples. É permitir às escolas definir que para determinadas turmas eu posso eventualmente ter 25 alunos e noutras eu preciso ter 10 ou 15 alunos. Mas isso são as escolas que sabem, não é a Assembleia da República nem os senhores deputados. Nem é igual para todo lado. Portanto, aquilo que nós vamos definir um padrão de referência relativamente aos ciclos e agora dizer
aos diretores das escolas e aos conselhos pedagógicos das escolas, distribua os alunos conforme vocês entendem, com turmas maiores ou turmas mais pequenas. E eu não tenho problema, como professor, em lidar com uma turma de 25 bons alunos. Mas para lidar com 25 maus alunos é difícil, então talvez tenha que fazer uma turma mais pequena para lidar com 25 maus alunos. Portanto, descentralizar para as escolas e para as direções das escolas, precisamente esta função, que é uma função pedagógica, de organização das turmas e de não impormos sempre o problema da validação da turma junto da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que é um controle burocrático sem grande eficácia. Vamos instituir 3 academias destinadas à formação de futuros líderes pedagógicos e de líderes escolares. Diretores, assessores, coordenadores de departamento, coordenadores de estabelecimentos. Porquê? Porque ninguém nasce ensinado. E a educação, devíamos ter aprendido isso há muito tempo. E eu sempre lutei para que, na verdade, a classe dos diretores tivesse um nível de formação contínua forte, precisamente porque se nós queremos dar mais recursos às escolas, temos de ter lideranças mais capacitadas e mais competentes para gerir esses mesmos recursos. E nós queremos mesmo dar mais recursos às escolas para que possam ser por elas geridas. A ideia era formar uma academia com o apoio dos estabelecimentos do ensino superior, como é natural, mas uma academia no norte, outra no sul, outra no centro. E tanto quanto possível que estas 3 academias não fiquem em Lisboa e no Porto, ou em Coimbra mesmo, e que possam ser, digamos, desconcentradas para outras cidades, nomeadamente do interior, onde, digamos, esta formação possa ter dado. Estamos muito preocupados com o ensino profissional, porque em muitos aspectos o ensino profissional tem desempenhado papel fundamental, e eu tenho que reconhecer que, na verdade, fez-se um esforço enorme em dotar o ensino profissional, digamos, de capacidade de resposta às necessidades do país. O grande problema é que eu não posso aceitar que o ensino profissional seja uma espécie de versão light do ensino regular. Ou seja, tem que ter um currículo próprio, orientado para o tipo de conhecimentos e de competências que estes alunos têm de ter para se ter uma boa inserção no mercado de trabalho. Não pode ser uma versão, digamos, travestida do ensino regular. Esta aqui já é mais dura, portanto não pensem que é só gastar dinheiro e coisas boas. Também há algumas que aparentemente são más, mas para mim são boas. Nós temos que regressar, digamos que, ao funcionamento dos ciclos, havendo avaliação externa, ou seja, provas finais no final de cada ciclo. Este governo irresponsavelmente acabou com as provas do 4º e do 6º ano. Tem vergonha de dizer que não gosta das do 9º, nem as do 12º. E nós não temos vergonha nenhuma em dizer que não há nenhum sistema de ensino em que nós temos necessidade de avaliar até que ponto é que os alunos estão a aprender, que possa dispensar a existência de testes no final de cada ciclo. Isto é básico. Porque estes jovens que depois vão para o mercado de trabalho vão ser avaliados constantemente. Estes jovens vão para o mercado de trabalho, vão ter que fazer provas constantemente. E, portanto, se nós não os preparamos na escola para esse tipo de vida, então estamos a criar pessoas perfeitamente excluídas à partida daquilo que são as exigências do próprio mercado de trabalho. O Estado é o maior contratador de professores em Portugal. Mas, como seria de esperar, não tem a definição de quais são os perfis daquilo que quer contratar. Arrisca-se a contratar tudo a eito. E, portanto, aquilo que o Estado tem a responsabilidade de dizer é o que é que eu quero contratar.
Que tipo de professor é que eu quero? Que tipo de competência e que tipo de conhecimentos é que eu preciso? Isto porquê? Porque dado que as entidades que formam professores, estabelecimentos do ensino superior, quer sejam universitários, quer sejam politécnicos, têm autonomia pedagógica e científica, o Estado não lhes pode impor um currículo. Mas pode dizer assim, eu só poderei contratar pessoas que dominem A, B, C, D, E, F. E, portanto, sem isto não há contrato possível. E é precisamente por isso que, primeiro, temos que dizer o que é que queremos e, em segundo lugar, vamos ter que fazer uma outra coisa, que é a recuperação do modelo de profissionalização e exercício. Como sabem, neste momento, as universidades e os politécnicos, na formação de professores, habilitam para a docência e profissionalizam. Nomeadamente, a maior parte dos professores que formam professores nunca ensinaram no ensino básico e secundário, não sei se sabem, não é? Cerca de 60% dos professores que formam professores não sabem o que é ensinar miúdos dos 5, dos 7, dos 8, dos 15 ou dos 16 anos. E isso é algo que nós dificilmente poderemos aceitar. E é nessa perspectiva que entendemos que uma coisa é as universidades e os politécnicos vão habilitar para a docência, mas quem os torna, esses docentes, como profissionais, ou melhor, quem torna os candidatos a professores em professores profissionais é a escola ao fim de um ano, em que há um processo de indução que está previsto no Estatuto da Carreira Docente e nós apenas temos que cumprir com aquilo que lá está. É tão simples quanto isso. Portanto, é um modelo que foi afastado, foi eliminado, devo dizer que ainda estou para perceber porquê, mas que nós vamos tentar recuperar e ter um nível de exigência e de avaliação do desempenho dos docentes, porque, quer queiramos, quer não, nós temos excelentes professores, a maioria não tem grandes problemas, são bons professores, mas também temos muitos professores que nunca lá deviam ter entrado. Vamos ter que reconhecer isto, para não dizermos que são todos iguais. Não são todos iguais. Tal como nós não somos todos iguais, os professores também não são todos iguais, como em qualquer outra profissão. Qual é a responsabilidade do Estado? É escolher os melhores. Não tem outra hipótese. Quero passar, isto agora já não tem a ver com a demografia, mas em grande parte tem a ver precisamente com a área que não é da minha responsabilidade, mas que eu, para não estarmos aqui a multiplicar as intervenções, eu irei assumir de forma esquemática o que é que nós pretendemos com isto. Mas é uma área para a qual todos, independente de sermos especialistas ou não, todos temos de estar sensibilizados, precisamente porque o risco é elevadíssimo. Não estamos a falar de um papão. Nem estamos a falar de coisas fantasmagóricas. Não, são coisas reais que assistimos dia a dia relativamente àquilo que é a degradação, quer dos recursos naturais, quer no que diz respeito ao equilíbrio que terá que necessariamente existir entre aquilo que é a ação humana e aquilo que é a preservação do legado natural que nós temos de transmitir aos nossos filhos. E nesse sentido, neste domínio, queríamos dar especial atenção, em primeiro lugar, a uma ideia que surgiu muito recentemente, mas que penso que era importante, nomeadamente após a aprovação da Lei do Clima, em que o PSD tem um papel fundamental. Os nossos deputados fizeram um trabalho excepcional. E eu quero dizer que agora nós poderemos também fazer o desafio aos outros partidos. Vamos incluir a dimensão verde e a dimensão ambiental e climatérica na Constituição Portuguesa. Isso é fundamental. O problema das alterações climáticas não se resolve nem só com retórica, nem com boas vontades. Resolve-se com a ação concertada, sistemática e prolongada ao longo dos anos, para que não haja interrupção em princípios basilares daquilo que deve ser uma política do ambiente e uma política que combata e previna essas mesmas alterações climáticas. Em segundo lugar, o princípio da fiscalidade verde. O nosso último governo introduziu alguns princípios ao nível da fiscalidade verde que nós desejamos recuperar. Ou seja,
Há uma dimensão da fiscalidade, não é só macroeconómica ou financista, digamos assim, mas há uma preocupação da fiscalidade relativamente às políticas ambientais e às políticas, digamos, que combatem as alterações climatéricas. E, portanto, no que diz respeito ao problema da sustentabilidade, esta fiscalidade verde para nós é um dos princípios que nós desejamos retomar. Terceiro aspecto, eu destaquei esta porque eu acho que é extremamente importante. Aquilo que as empresas e os particulares enfrentam no que diz respeito ao problema do licenciamento, quer não seja licenciamento de obras, quer não seja licenciamento de empresas, quer no licenciamento de atividades. Quer dizer, este problema do licenciamento que toca na maior parte dos ministérios e cada um toca ao que sabe, há que dizê-lo. Digamos, temos aqui uma ambição que é precisamente o de ter um portal único para o licenciamento, onde, na verdade, se possa sistematizar os critérios, mas, acima de tudo, assegurar transparência na forma como estes licenciamentos são feitos. Tem que haver informação, tem que haver acesso a essa informação e para que nada se possa fazer, digamos, às escondidas, porque esse, claramente, é a melhor forma de darmos continuidade à corrupção de que tanto se fala. Temos depois dois programas que eu julgo que são importantes. Um deles é o programa sobre o problema da preservação das zonas costeiras, em especial o problema da conclusão de planos da orla costeira que não estão concluídos. Há zonas ainda que não têm plano e, portanto, nós queremos fazer com este programa litoral a integração dos vários planos e ter uma visão mais integrada, digamos, do que é precisamente a defesa da zona costeira relativamente precisamente ao problema das alterações climáticas. Depois, o programa FOS, muitas vezes só olhamos para as costas e esquecemos dos estuários. E nós temos zonas de estuário que têm vindo a melhorar, mas ainda não o suficiente. Continuamos a ter zonas, estuários muito poluídos, em que não há preservação básica daquilo que são os efluentes para esse mesmo estuário e daquilo que é a própria zona costeira do próprio estuário, chamadas margens ribeirinhas, que têm que ser requalificadas também na perspectiva dos efeitos destas mesmas ações climáticas. Depois, o problema da recuperação, ou seja, nós temos uma tendência para coisas como sejam antigas explorações mineiras e zonas industriais degradadas, que já não têm neste momento utilização, a nossa tentativa é, quando passamos por elas, a olhar para o lado para não as ver. E nós temos que olhá-las e, acima de tudo, temos que reabilitá-las, quer no sentido na perspectiva da reindustrialização, mas muito mais importante, do facto de não termos ali focos de contaminação de solos, do ar, enfim, das próprias águas, que em muitos casos o desprezo a que se deu a estas zonas permite precisamente esse excesso de contaminação daquilo que são recursos estratégicos fundamentais. E por último, damos especial atenção aos contratos locais no combate à pobreza energética. E isto tem que ser feito não de cima para baixo, mas tem que ser feito a partir dos municípios e a partir das comunidades de base, porque são elas que vão ter que tomar também iniciativa. O Estado tem que fazer a Administração Central, perdão, tem que fazer uma coisa muito simples, é viabilizar, ajudar, apoiar, para que, na verdade, esse processo seja mais rápido e mais eficaz do que, eventualmente, nós pudéssemos dizer este é um problema vosso. É fácil dizer aos municípios e às câmaras municipais este é um problema vosso. Não, nós estamos cá para que, em conjunto com os municípios, podemos encontrar as melhores soluções, que não são todas iguais, nem em todos os casos, para combatermos este flagelo, que é precisamente termos milhares e milhões de pessoas que não atingem os mínimos dos mínimos no que diz respeito ao bem-estar energético. Acabou, mas não queria deixar de o fazer sem um breve comentário, voltando àquele slide de início. Há cerca de 170 anos, quando Dom Pedro V falava do comboio, que tinha acabado, no fundo, de abrir a linha na ligação Lisboa-Carregado, ele dizia, vamos lá ver se o silvo da locomotiva
nos vai testar se nós estamos acordados ou se estamos a dormir. E eu julgo que, não tendo agora locomotiva que tenha o Silvo, eventualmente temos outras locomotivas, mas precisamos de fazer um apelo para saber se nos resignamos perante a estagnação ou se enfrentamos os problemas de frente. Muito obrigado.